Óptica é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. Os fenômenos relacionados à óptica são conhecidos desde a antiguidade. Existem registros de que em 2283 a.C. já eram utilizados cristais de rocha para observar as estrelas. Na Idade Antiga, na Assíria, já havia a lente de cristal e na Grécia utilizava-se a lente de vidro para obter fogo. A óptica geométrica é o ramo da óptica que se baseia na noção de raio de luz para descrever os fenômenos como a reflexão, a refração e a formação de imagens por meio da geometria, sem se importar com a natureza da luz. Esta abordagem simples permite a construção das representações geométricas que dão o seu nome. Fonte de luz. Chamamos de fonte de luz qualquer corpo que emana luz. Existem basicamente dois tipos de fontes de luz, primárias e secundárias. Primárias são os corpos que produzem luz, também chamados de corpos luminosos. A luz pode ser produzida por diferentes processos, tais como a termoluminescência e a luminescência, que envolvem diversos fenômenos de emissão de luz em baixas temperaturas. São exemplos de fontes primárias o Sol e outras estrelas, e chama de uma vela, uma lâmpada acesa, a resistência de uma churrasqueira elétrica ligada. Fontes secundárias são os corpos que apenas refletem a luz que incide sobre eles e por isso são conhecidos como corpos iluminados. São exemplos de fontes secundárias: a Lua, seres humanos e vegetais. Reflexão da luz. Quando a luz incide sobre um meio, ela é refletida. Por exemplo, quando enxergamos um objeto que não possui luz própria, deve-se ao fato de estar refletindo a luz que incide sobre ele. A reflexão da luz pode ser regular ou difusa. Regular. Quando os raios de luz incidem sobre uma superfície rugosa ou irregular, os raios são refletidos de maneira difusa. Por conta desse tipo de reflexão, é que podemos perceber a forma tridimensional dos objetos. Propagação retilínea da luz. A propagação retilínea da luz significa que a luz se propagará em linha reta se estiver em meios homogêneos e transparentes. Devido a esse princípio da óptica geométrica, é possível a explicação das sombras, de penumbras e até mesmo de eclipses. Os demais princípios da óptica geométrica podem ser explicados a partir da propagação retilínea da reversibilidade dos raios de luz, a independência dos raios de luz. Esse princípio nos diz que quando dois ou mais raios de luz se cruzam, eles continuarão sua trajetória sem interferência, ou seja, um raio não interfere na trajetória do outro. Por conta deste princípio, é possível ver as linhas, iluminações em festas e shows. Além disso, para os fãs de Star Wars, este princípio impossibilita a existência de um sabre de luz. Meio transparente. Meio translúcido é aquele meio no qual a luz não passa de maneira regular. Nesse meio, não é possível ver com clareza o objeto do outro lado. Um exemplo desse meio de propagação é o vidro fosco. Reflexão difusa. Dessa forma, a reflexão luminosa está presente em nosso cotidiano em diversos aspectos. Interferência da luz. Na eventualidade de duas ou mais ondas se sobrepõem, acontece um fenômeno chamado de interferência. No caso das fases das ondas serem iguais, cristais e cristais, ocorre a interferência construtiva. Por sua vez, se a fase das ondas forem diferentes, cristais e vários, sucede o fenômeno chamado de interferência destrutiva. Da luz. Esse processo pode ser entendido como uma espécie de filtro de luz. Ao passar por um polarizador, as ondas são selecionadas conforme a sua direção de vibração. Esse fenômeno é exclusivo de ondas transversais, isto é, ondas que vibram perpendicularmente à direção de propagação. Por conta disso, o som não pode ser polarizado. Difração da luz. Quando uma onda luminosa passa por um obstáculo cujo tamanho é próximo ao tamanho do comprimento de onda da luz, ocorre o fenômeno da difração. Dessa forma, a difração pode ser entendida como capacidade das ondas contornarem obstáculos. Absorção da luz. Quando a luz incide sobre um objeto, ele absorve todos os comprimentos de onda e reflete apenas o que está relacionado à sua cor.
Por exemplo, uma superfície azul absorverá todos os comprimentos de onda e refletirá apenas os comprimentos de onda relacionados à luz azul. Luz. A luz pode ser emitida de diversas maneiras, seja por meio de excitação de um átomo mediante o efeito fotoelétrico. Por exemplo, as fontes emissoras de luz podem ser classificadas quanto à sua natureza primária, que possui luz própria, ou secundárias, que não possuem luz própria. Além disso, elas podem ser classificadas quanto ao tamanho. Dentro dos raios de luz. Todos esses princípios foram explicados considerando um meio de propagação homogêneo e transparente. Existem outros tipos de meio, veja quais são. Meio transparente é aquele meio que permite a propagação regular da luz. Um exemplo do meio de propagação transparente é o ar. Translúcido. Meio opaco. Nesse meio, não há propagação alguma da luz através dele. Não é possível ver o objeto do outro lado. Um exemplo desse meio de propagação é a parede de concreto. Meio opaco. Como vimos, dependendo das características do meio, a propagação luminosa se altera. Os cientistas são Galileu, Isaac, Rudolf, Charles, André, Carl, Michael, Hans, James, Max, Albert, Ernest, Niels, Louis, Irving, Richard, Harry e Robert.